Olá, pessoal, no ar mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107,7. Esse programa que é feito aqui nos estúdios da Cuboplay. Cuboplay, que é a nossa parceira, e está transmitindo nesse momento também o programa, está ao vivo pelo YouTube da Cuboplay. E a partir da meia-noite estará também ao vivo no Spotify. Não tem como estar ao vivo no Spotify, né? Até porque já está aqui o programa ao vivo agora, né? Mas estará à disposição no Spotify. Juremir Machado da Silva, por favor, apresente o nosso convidado de hoje. Pois é, nosso convidado é um grande amigo e um grande intelectual, professor Philippe Joron, francês, professor da Universidade de Montpellier e um conhecedor do Brasil. Já morou em Pernambuco, em Alagoas, vem com frequência a Porto Alegre, tem passagens pelo Rio de Janeiro, conhece bem o Brasil e, portanto, pode nos dizer como é que é o Brasil visto por um francês. É essa a ideia. O que um francês enxerga no Brasil que nós não enxergamos? Obrigado pela presença, Felipe. Obrigado, é um grande prazer estar com vocês aqui. Eu vejo que tu gosta de cidades com mar, né? O Juremir falou aí, os estados, né? Ele foi para Alagoas, cheio de paraíso lá, né, Juremir? Rio de Janeiro, Pernambuco, né? Lugares paradisíacos. Mas na verdade foi um pouco por acaso, né? Eu não escolhi Recife assim porque tinha o mar. Foi assim uma oportunidade quando eu estava lá em Paris fazendo o meu doutorado. E surgiu essa oportunidade de ser contratado depois da defesa, de ser contratado como professor visitante. Pernambuco? Em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. Aí comecei a estudar um pouco o português. Na verdade, eu cheguei em 93, eu acho que eu conheci umas 10 palavras de português. Aí foi depois, eu tive que aprender na rua. Alguma brasileira te fez ficar mais tempo aqui no Brasil, especialmente? Não, eu fui no Brasil já casado com uma francesa. Quando tu veio, estava casado com uma francesa. Exatamente, ela foi comigo. Ela era professora também, visitante comigo, como eu. E depois a vida faz com que as coisas se terminam. Então, o casamento acabou e aí depois entrei numa história séria com uma mulher brasileira de Recife, que até agora é a minha mulher. Isso, veio aqui, se encantou com uma brasileira, pernambucana, e casou com a brasileira. Já tem time de futebol aqui no Brasil? Torce para algum time? Não, não é muito. Isso é o problema, não é a minha praia. Mas foi assim. Ver Inter e Brasil de Pelotas uma vez comigo e ganhou. Ah, foi ele que tu levaste a ouvir? Eu já levei vários. Mas e eu me lembro que houve uma briga lá no jogo entre os jogadores, se batiam uns contra os outros, batendo-se. Jogo do Gauchão, Gauchão Raiz. Me lembro. Isso foi em 2020. 2021? 2020. 2020. Foi antes da pandemia, pouco antes da pandemia. O Neymar não deixou uma boa impressão lá, né? Uma imagem positiva, né? É um personagem assim, bastante controvertida. Tem uns que gostam muito porque realmente ele é um excelente jogador, mas alguns acham que de vez em quando ele cai muito facilmente. Neymar cai. E que aí fica com dor nas pernas e volta para o Brasil para aproveitar um pouco para fazer exames lá no Brasil. Enfim, mas essa é a fama um excelente Neymar, jogador. Eu vi que recentemente, eu não vou lembrar a cidade, mas uma cidade da França, uma cidade menor, foi inaugurada a rua Doutor Sócrates, que é o irmão do Raí. É na cidade, na Vila Olímpica. É na Vila Olímpica. Rua na Vila Olímpica. Portanto, em Paris. Na periferia de Paris. Na periferia de Paris. Isso. E o responsável, o prefeito, né? Ele dá um discurso e diz que ele
entre Neymar e Raí, ele fica com Raí pelo compromisso. Aí ele coloca a questão do Neymar ter apoiado o Bolsonaro, né? Ele falou entre democracia e ditadura. Entre democracia e ditadura. É verdade que Raí ele tem uma excelente fama lá na França. Ele foi um grande jogador do PSG. Um grande jogador e também, assim, a imagem da pessoa dele, elegante, educado, culto. Eu não quero dizer que o Neymar não é isso. Mas o Neymar tem assim, a fama do bad boy. E o Raí realmente, os franceses gostam muito dele. Os franceses gostam muito dele. Uhum. O Raí, a gente viu, ele sai do PSG. Ele, quando vai para a Copa de 94 como capitão, ele estava numa fase extraordinária no PSG. Mas é outro estilo, né? Outro de pessoa, quero dizer. Não, completamente diferente. Completamente Aí diferente. tem um lado efetivamente político também. Claro. Efetivo. Como você estava dizendo. Tu é de Paris, capital, ali da capital? Não, eu moro em Montpellier. Eu já morei em Paris durante 4 anos, quando eu estava estudando, até com o Jules Rémy, lá na Sorbonne. Mas eu sou do sul, da parte atlântica, o País Basco, Bayonne. E moro agora, sou professor... Sul é mais quente, com praias ou ao contrário? Aí, Bayonne, sim, é com praia, com montanha também e com a fronteira com a Espanha. Do lado atlântico. E estou morando agora, sou professor na Universidade de Montpellier. Então, eu moro em Montpellier, que fica na parte sul também, mas sudeste, perto do mar Mediterrâneo. Foi na Faculdade de Montpellier que tu teve recentemente, ganhou o doutor honoris causa, né? Fui. Obra dele. Muito legal. Foi uma grande honra para a gente. Para mim. E como é que é tu que mora na França, né? Um tipo de civilização? Como é que tu vê o Brasil hoje? Como é que foi para ti essa... É um choque de cultura muito grande? É tão diferente quanto possa se imaginar? Eu cheguei em 93. Realmente foi um período assim bem chocante para mim. Ver a miséria também que tinha em Recife, no Nordeste, a violência também. É o início da redemocratização, né? Ainda era o Collor, acho que é o primeiro presidente ali, né? Cheguei logo depois do Collor. Já era, então, Itamar Franco. Já tinha o Itamar Franco. Mas acompanhei também todo aquele processo também da implantação do real em 94. Aí melhorou bastante, permitiu também vamos dizer, um maior equilíbrio monetário. Né? Assim, dava para se organizar melhor, né? Como eu estava dizendo, o primeiro salário que eu recebi da Universidade Federal, o primeiro mês, o meu salário era de 13 milhões de cruzeiros. E aí tinha uma inflação de 50% por mês. Aí o primeiro mês eu não tinha entendido que realmente eu tinha perdido 50% do valor do meu salário depois de um mês. Aí depois eu entendia que tinha outro jeito, poupanças e outras coisas. Inventaram o gatilho, lembra? Para compensar a perda. Sim. Overnight. Tudo. E as pessoas, né? Brasileiro é assim, é muito de toque, de abraçar, de estar próximo. Isso eu sou do sul da França, então a gente tem também esse costume de se abraçar, nem tanto quanto os brasileiros, mas somos, vamos dizer, menos distantes do que os europeus do norte, os franceses do norte. Não, para mim foi realmente uma experiência muito legal. Gostei muito do que é melhor, brasileiro. Pernambuco ou Alagoas? São diferentes. Por exemplo, a nível da violência, você tinha mais, eu não sei ainda hoje, mas tinha mais uma violência de miséria. O fato que lá em Recife você podia andar na rua e aí eles iam arrancar a sua corrente, o seu bolso, o seu relógio, mas era mais uma violência assim. Enquanto em Maceió, achei que era mais uma violência
de resolver problemas, por exemplo, de honra. Alguns andavam armados, né, na rua, até com arma dentro do carro. Então, se houvesse uma briga assim, que envolvia a honra enfim, alguém se sentia Alagoas dos Coronéis. prejudicado, exatamente, prejudicado, então já puxava a peneira? Não, a peneira, a peixeira, mas no caso, a pistola. Ô, Felipe, qual foi o teu projeto, a tua pesquisa, né, que acabou te trazendo para cá? Trabalhei sobre as festas populares lá na França. Festas populares e com, assim, em cima da obra de um filósofo, sociólogo, antropólogo francês, que se chama Georges Bataille. Então, eu articulava, assim, a atualização. Tentava fazer a articulação dos conceitos da obra de Georges Bataille dentro das festas populares. E quando fui para o Brasil, eu tive que fazer um projeto de pesquisa em cima das religiões populares. Na época, eu estava em contato, e foi graças a ele também que eu consegui ir lá em Recife, na Federal, foi com o professor Roberto Mota, que era um especialista das religiões afro-brasileiras. Candomblé e mais o que se chama lá o Xangô, que é uma variante, vamos dizer, do Candomblé, o Xangô de Recife. E o Umbanda, e aí depois eu entrei com alguns, assim, conhecia alunos, professores que trabalhavam sobre as religiões populares. Eu comecei também a trabalhar sobre isso, enfim, eu acompanhava, na verdade, esses colegas. Eu ia para o centro de Candomblé, de Xangô, de Jurema, de Umbanda. Só um parênteses, uma dúvida. A França também tem uma população africana muito grande, né? Essas religiões que é muito comum aqui no Brasil, essas religiões afro-brasileiras que a gente chama, tem lá na França também com essa intensidade? Não, muito pouco. Na verdade, até a população africana que está, quer dizer, os africanos que são de origem, né, da África, ou que se naturalizaram na França, que são franceses, geralmente eles são de religião ou católica ou muçulmana. E alguns, agora, o que está chegando a cada vez mais é o evangelismo. Na Europa e também na França. Como aqui, né? Tudo que é lugar, né? Tudo que é lugar. Agora, o Felipe estava falando, né, dessa história do interesse dele pelas religiões afro-brasileiras em Pernambuco, e eu me lembrei de uma história que aconteceu com Michel Maffezoli, que é nosso orientador, nosso mestre. Maffezoli, ele é fascinado pelos rituais afro-brasileiros, e uma vez tinha um evento, um congresso em Recife, nós fomos para lá, praticamente os pesquisadores da área de comunicação estavam todos lá em Recife. E o Maffezoli estava lá, chegou de manhã, e eu fui lá encontrar com ele, não apareceu. Não, já chegou, me disse o cara da recepção, mas saiu. De manhã, 8 da manhã. Entrou e foi embora. Entrou e foi embora. Aí, meio-dia, procurou o Maffezoli para almoçar, não voltou. 4 da tarde, não, ainda não voltou para o hotel. 7 da noite era a hora da inauguração, a abertura do congresso. Não tá, não vai. Aí foi todo mundo para o congresso, eu fiquei já preocupado, né? Onde é que anda o cara? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa. Aí voltou todo mundo, 10 horas. E nada. 10 da noite. E nada do cara. Aí chegou a Raquel Paiva, que é uma mulher do Muniz Sodré, um pessoal importante da área da comunicação. A Raquel é muito amiga do Maffezoli. Eu disse, Raquel, o Michel sumiu. Desde manhã que ele não está em lugar nenhum. Onde será que ele anda? E a Raquel disse, não, mas temos que resolver, saber onde ele está. Ela conseguiu convencer o cara da recepção do hotel a abrir o quarto para ver se ele não estava desmaiado ou morto dentro do quarto. Aí abriu, chega lá, tá os sapatos do Maffezoli em cima daquele balcão que tem assim no sapato, e a Raquel desenvolveu logo uma teoria. Ela disse o seguinte, homem não viaja com 2 pares de sapato.
Então, se os sapatos dele estão aqui, é porque Ele está aqui. É porque ele saiu sem sapato e não voltou. Ah, E se ele não viaja voltou com sem dois, sapato, é porque algo grave aconteceu. Ela insistia nesse aspecto. O homem não leva 2 sapatos em viagem. O que é falso. Hã? É falso. É falso? Eu não levo. levo, Tu não. leva? Eu levo um pro dia a dia e um caso tenha um converscote à Vocês noite. são Assim. diferentes. Hein? Quase. Bom, resultado. Deve ser o nosso lado feminino, meu e do filho. Deve Claro, ser, é. deve ser. Resultado, entramos em pânico. Vamos para a polícia, vamos saber onde é que ele foi parar. Já é quase meia-noite, os sapatos do cara estão lá. Saiu a caminhar em Recife sem sapatos. Não voltou, deve ter ido na praia de manhã e não voltou. E aí descemos. Quando estamos na recepção, 10 para meia-noite, veio uma vez ali chegando. Descalço. Sapatos brancos. Ele tinha ido para o Candomblé com uma amiga francesa dele, com a Daniela Rocha Pinto. Tinha ido para o Candomblé, ele tinha trazido um sapato branco para ir para o Candomblé. E se foi para lá? Ele adora. Foi para lá. Ele estava vivo, bem, mas nós desenvolvemos uma longa teoria sobre os sapatos dos homens. Para explicar para a polícia depois. Imagina se nós tivéssemos ido à Não, polícia. ele estava no candomblé e tal. Não aconteceu nada. Nada. Não aconteceu Pura nada. piração. E nesse momento, está dando aula na Universidade Federal de Pernambuco. Agora eu estou num programa lá, num projeto de uma missão de trabalho, então... Agora está na PUC. Você está falando... Não, da PUC, é? Da PUC. Nesse momento está aqui. O que está fazendo em Porto Alegre? Vamos lá. Pronto. Não, a cada ano a gente fez um acordo de cooperação entre as universidades, a PUC, e a Paul Valéry, a Universidade Paul Valéry de Montpellier, a minha universidade. Há mais de 20 anos, quase 20 anos que a gente tá com esse acordo. Então, regularmente, a gente tem um programa também de pesquisa, CapSprint. Então, tem umas missões assim de trabalho acompanhar alunos, conferências, seminários, aulas também. Enfim, e agora a gente está tentando organizar. A gente vai conseguir, eu acho, um outro projeto de pesquisa sobre as discriminações e os preconceitos, e a gente vai tentar levar a coisa em frente. Agora, tu vai fazer aquelas perguntas que tu sempre quiseste fazer para um francês? Sim, várias. Vai fazer? Vou. Vai fazer. Zidane ou Platini? Zidane o quê? Zidane ou Michel Platini? Ele gosta daquele outro esporte que jogam Não, mas na aí França. mas esses dois transcendem. É. Qual é o outro esporte que jogam na França? Eles são diferentes, é claro, com épocas diferentes também. Não sei, Zidane, eu gosto muito de Zidane. Ele gosta daquele. Como é o nome daquele? Rugby. Rugby. Diz que ele Rugby. Eu pratiquei rugby um pouco. Aí eu prefiro o rugby, porque eu sou miope. Aí quando eu tenho a bola, eu posso ir em frente sem problema. Eu não vejo ninguém. Não pode dar um passe para frente no rugby. Parece uns times do futebol brasileiro, só pode passar para trás. Exatamente. E touradas, tu gosta? Quem? O quê? Touradas. Touradas, já assisti. Assim, eu sei que é complicado a avaliação, quer dizer, a recepção das touradas, pelo menos lá na França, é bastante... Ainda tem alguns lugares com touradas? Lá em Nîmes, por exemplo, tem nas arenas de Nîmes? Tem nas arenas de Nîmes, tem também em Béziers. Béziers também? Também. Em Arles? E tem em Arles. E tem em Bayonne, na minha cidade, onde eu nasci. É a maior cidade taurina da França. Ah, é? Uma pergunta muito séria agora, Felipe. Inclusive tem uma menina que tem um canal no YouTube que se chama Francês Também Toma Banho. É o nome do canal dela. Ela é francesa. Ela é francesa. É lenda ou o francês toma banho só de vez em quando, uma vez por semana? Como é que é? Ele disse que ia fazer perguntas assim. Eu vou responder amanhã? Não, agora. Agora. Não, eu tomo banho primeiro, isso com certeza. Tu já é nosso. Tu já é brasileiro. Mas também, talvez, alguns estão pensando, porque eu sou casado com uma brasileira. Ela te bota no chuveiro, isso, vai tomar banho. Exatamente.
Enfim, mas eu tenho problema também com chuveiro, porque quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, sábado à noite, aí eu resolvi tomar um banho, um chuveiro. Mas eu escorreguei, bati com a cara, abri o lábio e pronto. Não, mas não, eu acho que é fama, talvez, mas eu não sei se vocês, eles tomavam menos banhos do que os ingleses, os belgas, enfim. Eu aprendi o seguinte, Felipe, quando eu fui para Paris, que essa história tinha a ver com o seguinte, com o fato de que banho para os franceses é banho de banheira. Então, quando perguntava assim, toma banho, eles pensavam, de banheira? Uma vez por semana, mas ducha, se doucher, todos os dias. Será que tem mesmo a ver com isso? Eu acho que tem também, um pouco. Eu acho que tem muito a ver também com aquela história que me contaram, sabe, um povo no século XIX que ficava lá perto enfim, no Rio Grande do Sul, e que ia fazer umas viagens na Europa e voltava todo educado, então perfumados, e que se dizia que eles eram gays, não sei o quê. E assim, que os franceses, então, preferiam se perfumar a tomar banho do que a tomar banho. Pode ser, né? Mas também tiveram gênios lá, né? Mas tem Christian Dior ou Coco Chanel? A primeira foi quando? Christian Dior. Christian Dior. Coco Chanel. Coco Chanel? Eu gosto muito da história de vida do Christian Dior. Gosto muito. E desculpa se eu errar a pronúncia, Júnior, mas Sartre ou Camus? Sartre ou Camus? Camus. Sartre ou Camus? Camus. Por quê? Camus. Primeiro, eu gosto muito dos romances dele. Eu acho que, assim, tem um lado também existencial que existe, claro, no existencialismo de Sartre. O que eu não... Assim, Sartre, para mim, foi alguém que apoiou também, sabendo do que estava acontecendo, apoiava teoricamente também a União Soviética. E ele sabia que tinha uns problemas lá. Ele foi lá, viajou, voltou e fez de conta que não tinha visto nada. Exatamente. E depois, houve a Revolução, que a gente chama, assim, os eventos do mês de maio de 68. Bom, ele participava com os operários, não sei o quê. Mas eu acho, talvez isso não tenha nada a ver com o que aconteceu, mas eu acho que era mais se aproveitar de uma situação para se mostrar assim, enquanto intelectual, perto... Oportunismo. Exatamente, oportunismo, perto do povo trabalhador, essas coisas. Felipe, o que tem assim lá na França que não deixe nunca esquecer, porque foram 4 anos de ocupação nazista, né? Que teve a França. Tem datas que marcam isso, tem símbolos, coisas que a França... Ou isso está meio escondido assim para baixo, ou não? Isso é lembrado lá como... Não está escondido. Realmente tem um trabalho sobre a memória. Agora, é claro que fica difícil a cada vez. Por exemplo, qual é a responsabilidade do governo, do Estado ou do governo francês na deportação dos judeus? Na verdade, são os franceses, é a polícia francesa que pegou lá, fez a rafla de alguns judeus, milhares de judeus, botaram eles lá no Veldiva, que é a prisão e deportação. Prisão e depois deportação. Então, teve todo esse discurso até agora, até que finalmente foi até Jacques Chirac que reconheceu essa responsabilidade do Estado.
Aí é isso. Será que é a responsabilidade do Estado, do povo ou do governo de Vichy, que era o governo petenista? E tem também toda essa lembrança dos acontecimentos depois da liberação liberação assim Da libertação da França. da França. Houve regulamento, assim, Acerto de contas. acertos de conta, isso. E, por exemplo, a minha mãe se lembrava muito, ela foi muito chocada com isso, ela era criança e ela vinha lá na cidade de Baiana, as mulheres violentadas, cortando os cabelos, amostrada como se fosse apontados do dedos, assim, como se fosse assim prostitutas que vendia o corpo para os soldados alemães, enfim, eu acho que tem essa memória, esse resgate, mas E vários foram a julgamentos, condenados à morte depois sim, disso. houve, se fala disso também. Mas a França ficou muito dividida, é uma, digamos assim, uma ferida, que dói sempre na ferida. França o fato de que parte da França colaborou Sim. com o nazismo, se adaptou, intelectuais importantes que colaboraram e que depois tiveram que responder por isso. Claro, e também, até recentemente, por exemplo, nos vilarejos, ainda tem assim, alguns dizem, quando você fala com eles dizem, essa família lá, esse açougueiro, por exemplo, ele ganhou muito dinheiro durante a guerra, né? Assim, tentando mostrar que na verdade ele se implicou, que aquela pessoa durante a ocupação, então se aproveitou dos alemães, principalmente dos outros franceses. Outro acontecimento histórico trágico para a França foi a guerra de independência da Argélia. Isso ainda, essa ferida cicatrizou ou ainda não? Eu acho que ela não cicatrizou, não. Tem umas relações bem peculiares de ódio e de amor também, né, entre os dois países e, sobretudo, os dois povos. Houve uns acordos específicos depois da Guerra da Independência para que os argelianos, no início, o que a gente chama de les pieds noirs, os pés negros. Os pés negros, quer dizer, aqueles que tinham a cidadania francesa, eles eram de origem da Alsácia, da Europa, da Itália também, e eles tinham assim colonizado a Argélia na segunda metade do século XIX. Tinha judeus também. Então aqueles, quando houve a independência, então eles tiveram que sair da Argélia. Então realmente foi um trauma muito grande. Eles voltaram para a França e ficaram marcados. Exatamente. Realmente foi complicado e também com ressentimento contra os argelianos, né? Porque de cada lado houve massacres, né? Então tem um trauma realmente, até que às vezes as relações entre o governo argeliano e o governo francês assim são tensas, mas eu acho que só com o tempo, né? Porque também não é apenas não foi apenas um problema com os pés negros, mas também depois da imigração argeliana, que ajudou muito a reconstrução, vamos dizer, a construção do país, da França, com uma grande mão de obra que participou muito do enriquecimento, vamos dizer assim, da França nos anos 60, 70 até 80.
E agora isso leva também, porque essas famílias ficaram. Agora estamos na terceira, quarta gerações. Eles são franceses, eles têm nacionalidade francesa, mas estão sempre associados a isso, a essa história. E é claro que tem uns partidos políticos de extrema-direita, o que se chama de extrema-direita, que aproveitam dessa situação. Tu tens medo de que a França acabe por eleger um presidente de extrema-direita, por exemplo, a Marine Le Pen? Isso digamos assim, um temor que pode estar se concretizando? Eu acredito que tudo é possível, então eu estou temendo, assim, não é assim, eu espero que não, mas eu acho que tudo é possível. Aconteceu em outros países, na Europa, nas Américas. Portugal agora, né? Portugal. Do Brasil. Argentina. Na Argentina, a bola da vez é a Argentina. Então... E vem aí os Estados Unidos de novo. Vem. É muito difícil para mim pensar que um povo merece os políticos deles. Eu não acredito muito nessa ideia. Mas, às vezes, enfim, é também um pouco a culpabilidade do povo, a culpa do povo de ter deixado assim, chegar lá ao longo do tempo. Na França, o partido de Le Pen, o pai primeiro, a filha depois, realmente foi um trabalho até inteligente, né, da parte dele, para tentar cada vez mais conquistar eleitores. Eles não param de crescer. Não param de crescer. E tem o Zemmour também, que é apoiada pela a prima de Marine Le Pen. Éric Zemmour é um escritor, cronista do Figaro, e é desses, assim, um polemista, uma espécie de Olavo de Carvalho da França. Foi candidato à presidência da França, e ele faz um barulho danado. Ele criou um outro partido de extrema-direita. Hoje, uma das grandes plataformas de tudo que é político, o Trump fala todo dia nisso, fora imigrantes. Ninguém quer saber de imigrantes. Né? Como é que está essa situação na França? E eu queria saber de ti, pessoalmente, que vive no Brasil, se alguma vez tu foi discriminado, sofreu preconceito, ou ficou mais difícil para ti pelo fato de ser estrangeiro? Não, por ter morado aqui, eu nunca fui discriminado. Aí é claro que se chamava eles me chamavam de gringo, essas coisas, de Felipe Camarão, porque eu também eu ficava vermelho com o sol. mas com muita tranquilidade, não sem nenhum problema. Brasileiro, né? Arrumar um apelido, desse jeito. Logo nasce com um apelido, né? Doutor, enfim, essas coisas. E aí, lá na França, pode ser às vezes complicado, por exemplo, para minha mulher. Né? É claro que ela por exemplo, às vezes associada aos muçulmanos, aos árabes, né? Porque tem um biotipo, né? Um pouco, mas também por causa do jeito do sotaque, do sotaque. Para falar francês. Vocês são pessoas que muito legais em relação a isso, é que você aceita o outro assim, no seu modo de falar e aceita os erros também. Mas na questão legal, ela pode, por exemplo, viver contigo legalmente na França? Ela morou legalmente comigo na França. Isso não tem problema? Não, claro que não. Ela já tirou a nacionalidade há muitos anos. Não tem nenhum problema. Vocês têm filho? Eu tenho filho. É nascido na França, né? Exatamente. Ele tem dupla nacionalidade. Ele tem dupla nacionalidade.
Agora, o Nando te perguntou sobre nomes franceses, eu te perguntar sobre nomes brasileiros. Chico Buarque ou Caetano Veloso? Eu não consigo, assim, pessoal, a personalidade de cada Nando um é mais deles. Caetano Veloso. Só. Mas eu gosto muito também, eu gosto muito de Chico Buarque, a nível da música, da letra e do modo de interpretar também. Quem são os brasileiros da música assim, relevantes lá na França, que tu fala, as pessoas sabem quem é? Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Jobim. Tom Jobim. Alguns dos modernos, assim, mais de agora? Anitta. Sim. Eu não sou também um grande especialista de música, viu? Mas, por exemplo, Paralamas do Sucesso. Gilberto Gil. Eu fui lá assistir um show dele enquanto ele era ministro, alguns anos atrás, lá em Montpellier. Elis Regina também fez show lá. Sim. E a recepção da música brasileira é muito forte, assim. Eles gostam muito. Qual é a avaliação aqui? A gente tem uma ideia do... O Macron aqui, ele entrou na disputa política brasileira porque ele era o amigo do Lula e do outro lado tinha o Bolsonaro, então os bolsonaristas, o pessoal que apoiava o Bolsonaro, o Macron era um comunista, né? Então, a eleição francesa entrou aqui, a eleição americana entrou aqui, né? John Biden contra Trump, parecia uma eleição brasileira. Como é que os franceses avaliam o Macron? É um governo progressista, é um governo mais conservador? É o presidente dos ricos? Ele foi, na verdade, ele foi o ministro de um presidente que era de esquerda, vamos dizer, do Partido Socialista. Ele foi ministro de François Hollande. Normalmente, o François Hollande ele ia se apresentar uma segunda vez. Mas o Macron foi esperto, de uma certa forma oportunista, mas assim também a política. Política é assim, né? Quem corre mais chega na frente. E ele conseguiu se impor. E até que o pobre François Hollande teve que aceitar de não se apresentar, porque ele já sabia que ele ia perder. E ele realmente, eu acho que foi uma das primeiras vezes que um homem político que nunca tinha sido eleito, nunca teve mandatos eleitorais. Não tinha concorrido. Nunca tinha sido deputado, senador, nem nada, nem prefeito. Ele só foi, vamos dizer, apenas nomeado ministro, mas é uma nomeação. Então, mas ele conseguiu assim arrecadar recursos e também e muita gente utilizando também a questão da renovação da juventude. E conseguiu. Agora, ele é uma política de centro-direita. Tem alguns ministros que são de esquerda, antigamente do Partido Socialista também. Mas e tem também uns ministros do partido de direita convencional, vamos dizer. Então, uma coisa que chama atenção na França, Felipe, é o esfarelamento do Partido Socialista. Eu, quando morei, boa parte dos anos em que eu morei na França, morei no longo reinado do François Mitterrand, depois teve François Hollande, e mesmo quando os socialistas não estavam no poder, eles tinham grande influência. Eles faziam grandes bancadas, eles elegiam muitos deputados, tinham prefeitos pela França inteira. E agora a gente olha o Partido Socialista e tem a impressão de que ele desapareceu. Eu acho que ele desapareceu quase totalmente. Ele representa muito pouco nas últimas eleições. Eu acho que ele chegou com a prefeita de Paris. Deve ter chegado em torno de 1 e
poucos por cento. Nossa, era uma força colossal. Então, isso se explica porque também eu acho que todo mundo estava um pouco de saco cheio do Partido Socialista, mas houve umas estratégias e dos partidos que chamam de direita, que conseguiram atrair, vamos dizer, as classes populares, que normalmente, tradicionalmente, votavam para o Partido Socialista. Então, uma parte desse povo, dessas classes sociais, classe média e popular, foram atraídas pelos partidos de extrema direita e também foram atraídos por, vamos dizer, uma plataforma de diversos partidos de esquerda, com um líder que é o Mélenchon, que foi socialista durante dezenas de anos e foi ministro de Mitterrand, mas que se separou da... E hoje ele é meio parecido com o pessoal do PSOL aqui no Brasil. Um pouco mais à esquerda. Agora é um personagem também muito controvertido, porque ele tem um ego muito forte. Ô, Felipe, aqui tu viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, favelas, né, que talvez, não sei se em algum lugar do planeta existe, assim, naquele modelo, né? Tivesse no Nordeste, tu viu pobreza também, né? Pesada, pobreza forte, fome. Qual é a pobreza que a gente vê para uma grande cidade como Paris? A gente sabe que deve ter a periferia, né? Pessoas com dificuldades, mas essa pobreza que a gente vê no Brasil, de que morador de rua em cada esquina, cada sinaleiro, o cara pedindo dinheiro para poder comer, é desse tamanho a pobreza que tem lá ou não se aproxima? Não se aproxima. Agora, o que, sobretudo na região de Paris, na periferia, mas também no centro mesmo de Paris, tem uns lugares... Dá uns nomes assim, o que é periferia de Paris ali, bairros assim, alguma coisa assim? Montreuil, Saint-Denis. E tem umas cidades ao redor, né, a periferia, ao redor de Paris mesmo, mas dentro de Paris também tem uns lugares onde tem muita pobreza, com pessoas migrantes também, da África, do Oriente Médio, até com famílias, com crianças. Então tem pessoas, assim, teve uma imigração, e tem uma imigração que passaram pela Itália, por exemplo, pela Turquia, e que quer ir para a Inglaterra, então não consegue, porque é claro que eles são considerados como refugiados irregulares, e eles estão acampando. Então, assim... Tem uma segunda, vamos dizer, categoria, às vezes bate com a primeira, é que tem também a questão do vício, da droga, e com assim, umas drogas agora pesadas, né? Não é o crack a epidemia lá? Tem também crack. Isso. Crack. E essas drogas sintéticas que tem hoje, exatamente, né? E tem umas partes assim, algumas ruas, e as pessoas estão morando lá, dormindo lá, e pronto, fica extremamente complicado, claro. Agora, essa coisa desculpa, Jeremy, vai. Salário-desemprego, o cara tem um trabalho lá, porque aqui todas as questões sociais são muito criticadas. Então, Bolsa Família, que é ajudar na questão da fome, o salário-desemprego, qualquer contribuição social é sempre muito polêmico, debatido no Brasil. Essas questões de ajuda social, se o sujeito está desempregado, o sujeito está em dificuldade, a França tem isso também? A gente tem isso. Realmente, a gente tem esse sistema de amortecedores sociais. Por exemplo, durante a pandemia, quando tudo estava fechando, os comércios, tinha também desempregos, aí, felizmente, a nível da saúde também, felizmente tinha toda essa
tradição, vamos dizer, desde o final da Segunda Guerra Mundial, de ajuda social para pessoas em dificuldade. as pessoas em dificuldade. A cada vez mais, como estamos com uma dívida enorme ao nível do Estado, então a cada vez mais cada governo tenta diminuir a amplitude da ajuda social. É cada vez mais difícil, mas felizmente até agora a gente consegue ter isso. Felipe, os franceses, assim, do ponto de vista das caricaturas, eles têm fama de não gostar de falar inglês, de não tomar banho, de receber mal quem não fala inglês, de serem mal quem não fala francês, quem não fala francês, é isso, e digamos assim, de serem conservadores do ponto de vista de tecnologia, de ficarem apegados às coisas que eles já têm e que funcionam. O que tu dizes para os brasileiros que ficam provocando, implicando com os franceses com esse tipo de coisa? Por um lado, eu acho que os brasileiros têm razão em alguns aspectos. Por exemplo, essa fama dos franceses, às vezes, é um pouco mal educado com os estrangeiros, e eu acho que realmente quem foi lá já teve experiência desse tipo. Mas é a mesma coisa com o francês que vai para Paris, por exemplo. Às vezes, porque tem que fazer a diferença também entre uma cidade como Paris, tá tudo corrido, todo mundo não tem tempo de responder, você é um estrangeiro. A primeira coisa que a gente aprende quando chega na França é o seguinte: Paris não é a França. Eles te dizem o seguintinho, falas uma coisa e eles dizem, se tu conversas com uma pessoa que não é de Paris, ela logo te diz, não, Paris c'est pas la France. E afinal de contas, por que Paris não é a França? E você quem tem que responder. Vai. Mas eu ouço também muito de Nova York, né? Os Estados Unidos não é Nova York, não é Estados Unidos. Então, eu posso é uma cidade que foi gente todo mundo, né? Basicamente. Né? Mas eu posso responder. Eu já morei em Paris com 4 anos, mas Paris não é a França porque estou morando na França. E não é Paris. Mas tem uma rivalidade forte entre Paris e o interior. Mas, de qualquer forma, todo mundo... Isso é uma tradição em cada região da França. Tinha aquela tradição das pessoas ir trabalhar para Paris. Mas é a questão da centralização. E agora, a cada vez mais, tem uns polos urbanos assim, como Lyon, Bordeaux, Montpellier, Marseille, claro, Lille, e assim que estão permitindo agora o fato de você poder trabalhar sem que fosse em Paris. E muitos parisienses, quando pode, claro, isso foi perfeitamente claro durante a pandemia, muitos parisienses, pessoas que moravam em Paris, resolveram, então, comprar ou alugar um apartamento em Bordeaux, em Lyon. Montpellier tem essa coisa. Montpellier tem sol mais de 300 dias por ano. Então, Paris, quando eu fui para Paris, os primeiros meses foram muito difíceis, porque eu cheguei já no começo do inverno. E pegar, assim, um mês inteiro de céu cinza é difícil. É duro. Derruba qualquer um. Ô, filho, aqui, se tu ficar doente lá, a questão da saúde pública, a gente tem saúde pública aqui, né? Mas todo mundo que tem um pouco mais de dinheiro recorre a um plano de saúde para ter o chamado atendimento particular. É a mesma coisa lá? Ou a saúde pública lá é boa que qualquer um rico e pobre pode usar? Não, o sistema é bom. Agora, cada um normalmente tem também um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde, quer dizer que pode ser público ou pode ser privado, mas permite complementar o reembolso feito pelo Estado em relação às despesas de saúde.
O que diferente. Esse sistema me surpreendeu muito, tem que comentar isso. Quando eu cheguei lá, claro, tinha que ter um plano de saúde. Mas o que me surpreendia é o seguinte: eu ia ao médico e pagava uma quantia. E depois eu era reembolsado, recebia o dinheiro de volta. A seguradora tinha que me pagar de volta. Inclusive dos remédios. Claro, tinha algumas coisas que não pagava, mas a maioria pagava. Você é reembolsado 2 dias depois. Remédio, por exemplo, você nem precisa pagar. Sim, exatamente. Você vai para a farmácia, Isso. é claro, com a receita do médico, você vai para a farmácia e você recebe os remédios e para alguns remédios você paga uma taxinha, muito pouco. Isso para quem tem plano de saúde ou para qualquer pessoa? Não, para quem tem plano de saúde e também para quem... aí a gente tem um sistema de saúde universal, que a gente chama de universal, para quem não tem renda ou para as pessoas que É o nosso aqui, têm Sistema pouca Universal renda. de Saúde. Aí Sistema complementa. Único de Saúde. Aí não paga também. E educação? Uma escola pública lá é tão boa quanto uma particular? Porque aqui a diferença é abismal. Mas isso também é realmente muito polêmico neste momento, porque a cada vez mais se diz que o sistema de saúde, o sistema educativo público, as condições se tornam cada vez mais difíceis. Que tem muitos alunos em sala de aula, que tem também uma crise uma crise de profissional, quer dizer, Ninguém mais quer ser professor. Exatamente. Aqui é a mesma coisa. Mas escola privada tem pouca, né? Só naquela, por exemplo, escola de comércio, por exemplo, mas senão é dominante a escola pública. Não, eu estou falando da colégio, Sim, escola base, Sim. escola... Ensino médio e fundamental. Isso. Lá, as escolas particulares são... assim, o salário é pago pelo Estado. Pelo Estado. Sim. Pelo Por Estado exemplo, francês. escolas confessionais. Mas aí tem um tipo de contrato. Né? É claro que numa escola confessional tem que, o particular tem que seguir um contrato educativo, um programa. Os cursos, um programa que é a cada vez avaliado pelo o Ministério da Educação Nacional. Felipe, chamam a ti e a tua esposa para voltar para Paris e tu, 2 anos, vai ter que ficar lá, não pode vir para o Brasil. Quando tu voltar, qual é a saudade, qual é a cidade que mais tu tem vontade de chegar? Esse é o primeiro lugar que eu quero ver. Ou local, ou um bairro, ou o primeiro lugar que tu quer ir quando tu voltar. Eu acho que depende muito das pessoas que estão lá. Quer dizer, que evidentemente, eu conheço e então dos meus amigos. Tu gostaria de voltar para esses amigos, para onde eles estivessem? Sim. Então, eu tenho um afeto, assim, muito particular é claro, com Recife. Foi a primeira cidade onde eu fui. Foi lá também que tinha a família da minha mulher, os meus primeiros Teve amigos. problema com o tubarão lá no... Eu conhecia o período quando não tinha problema e quando depois. Quando passou a ter. E depois. Porque eles fizeram uma modificação lá do porto, enfim. Então, eu gostaria Recife, Porto Alegre, apesar de alguns dizem que não é uma cidade muito bonita. Eu não concordo com isso, porque eu tenho também uma concepção sabe, a beleza, a estética, ela depende também de algumas feridas. Então, tem umas feridas em Paris, tem umas feridas urbanas, né? Tô dizendo. E até sociais. Um bom dia em Porto Alegre, né? Que é o Sim. Juremir, né? Ele já está craque em Porto Alegre. Juremir conhece os lugares estratégicos. Exatamente. Ele- Recentemente, Eu defini há muito tempo, e até depois dei um presente para ele, uma obra de arte nesse sentido, ele é um vaquiano. O que é isso, vaqueiro? Viu só? Um Tá urbano. vendo? É um urbano. Deve ser um vaqueiro, não é vaqueiro? Um vaquiano é um gaúcho
que conhece todos os caminhos, as trilhas, os atalhos, todos os lugares onde o rio dá val para atravessar. É alguém que... Eu digo para ele, filho, ele não acredita, eu não sou gaúcho. Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegre não é o Rio Grande do Sul. Não é o Rio Grande do Sul. É como Paris não é a França, Porto Alegre não é o Rio Grande do Sul. Porto Alegre não é o Rio Grande do Sul. Não, o vaqueano é Juremi, realmente. O vaqueano, até na França, está saindo agora aquele dicionário apaixonado pela França, e dá para ver que realmente ele conhece todas as trilhas da França. O Felipe agora não tá bebendo álcool, mas gostava de uma caipirinha. Gostava, bastante. É difícil um francês que não gosta de caipirinha. Quem não, né? Quando é que sai esse dicionário, Jeremias? Sai agora em maio, vamos fazer um lançamento lá na Unimed, um dicionário afetivo, se chama Dicionário da Memória Afetiva, Minha França. Tem uma apresentação do Felipe. É dicionário, vai do A ao Z. Vai do A ao Z. Academia Francesa, Aliança Francesa, e por aí vai, palavras assim, cidades, quadros, músicas, cantores. No Z tem o Zidane? Por exemplo, né? Então, no Zé, o que tem, por exemplo? No Zé tem o Zidane? Tem. Não tem o Zidane. Ele agora me lembrou, vou correndo para casa fazer Vai correndo para casa e bota o Zidane. Vou correndo para casa fazer o Zidane. Como é que eu esqueci o Zidane? Eu sou muito fã do Zidane. E no P, tem Platini? Platini tem, porque eu fiz uma entrevista com o Platini. É porque tinha muito isso, sabe? Mas o Zidane foi maior. Não, o Zidane foi um cara espetacular. É que o meu dicionário é muito coisa assim, pessoas com quem eu encontrei, tem uma coisa assim de memória, de lembrança. E o melhor jogador de futebol do mundo hoje é um francês, Mbappé. Ninguém joga mais do que ele. Agora, o Platini jogava muito. Nossa Senhora. Jogava uma enormidade. Jogava demais. Fechou? Terminou, Felipe? Muito prazer te conhecer. Também, gostei muito. Vai ficar quanto tempo mais aqui com a gente? Eu vou ficar alguns dias lá, uma semana, mas depois logo eu tô voltando. Ele vai ficar 6 meses. Aqui. Só nas internas, ô Jeremiro? Ou vai ter alguma palestra, alguma coisa na PUC que as pessoas possam acompanhar? Tem coisas que pode acompanhar. E o lançamento do dicionário vai ser aberto. Nós vamos fazer lá na Casa da Memória da Unimed. Vamos divulgar bastante para todo mundo lá. Vamos fazer uma palestra, uma conversa assim, sobre França e Brasil. Legal, legal. Filho, obrigado. Muito obrigado. É isso, né, professor? Valeu, não. Matasse um pouco a tua saudade da França também? Sempre em contato. Sempre em contato. Isso. Gente, pensando bem, volta na semana que vem. Lembrando que o programa segue aqui no YouTube da Cuboplay, vai para o Spotify também da Cuboplay. Tá? E esse programa tem assinatura, parceria da Matinal Jornalismo e também da Revista Parêntese, do professor Luiz Augusto Fischer. Valeu, até sábado que vem, gente. Bom final de semana.